Salve, salve, galera. Estamos no ar, estamos juntos aqui neste sábado, Copa do Mundo hoje, né? Decisão de terceiro lugar. Ninguém tá ligando muito para isso aí. Hoje se enfrentam França e Inglaterra. Quem vai ser o quarto, quem vai ser o terceiro. E amanhã tem a decisão entre Espanha e Argentina. Aí a gente vai dar uma espiada, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer. Indiscutivelmente é uma decisão que vai mexer com os brasileiros, tendo a Argentina envolvida. Acho que 80%, 90% vão estar secando a Argentina, mas secando, torcendo, todo mundo vai querer dar uma olhada, né? Mas tá difícil a gente esquecer o que a gente viu ontem na volta oficial do Fluminense, depois da Copa do Mundo, primeiro jogo oficial contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Olha, eu só não vou dizer que é assustador, porque, sinceramente, a mim não surpreendeu muito. Vou explicar por quê. Mas eu não fiquei muito surpreso, de verdade. Mas sim, há alguns aspectos muito preocupantes e eu vou individualizar nesse caso. Principalmente em relação ao grande reforço da temporada, que é o Hulk. Grande no sentido literal. Thiago Silva voltou, né? Thiago Silva não é novidade. Thiago Silva voltou e tal. O Hulk é o grande case de marketing aí dessa janela de meio do ano. Cara, eu vou mostrar uns números que você vai ficar meio assustado, vai ficar preocupado junto comigo, tá? E vamos falar do Ganso. O que vai ser do Ganso no Fluminense? Ganso ontem não foi nem relacionado. E agora? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, meu amigo, minha amiga, meus amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos aí próximo dos 90 mil, depois vamos para os 100 mil. Muito obrigado a você que puder se inscrever. É de graça. Clica aí embaixo no botão e também no like, tá? É o dedão aqui, ó. Clica no like, na inscrição e no hype. Tem um botãozinho de hype. Você me ajuda muito com isso, sem gastar nada. Bom, gente, 1-1, empatando o jogo praticamente no último lance. Gol de zagueiro reserva, o Ignacio. Assim, uma várzea. O Fluminense virou uma várzea. Terminou o jogo completamente no Bumba Meu Boi, no vai do jeito que der, no abafa. 3 centroavantes em campo: Germán Cano, Hulk e John Kennedy, todo mundo junto ao mesmo tempo, e não saiu gol de nenhum deles. Teve que aparecer um zagueiro lá, o Ignacio de cabeça. Vou dizer para salvar a pátria, mas não salvou nada, né? 1-1 com o Bragantino em casa continua sendo uma merda de resultado. Claro que perder era pior, óbvio que era, mas assim, melhorou do 0 para 2. É isso. Mas muito ruim e, sobretudo, o que a gente viu em termos de entrega de desempenho, né? Que o Fluminense ficou parado, gente, praticamente 2 meses. 48, 49 dias, e desses 49 dias está treinando há praticamente um mês. E aí jogou 2 amistosos, contra o Nova Iguaçu, contra o Bahia, e aí volta da parada toda, onde era para ter arrumado a casa, organizado, consertado o que estava ruim no primeiro semestre, muita coisa deu errada no primeiro semestre. O Fluminense se classificou aos trancos e barrancos na Libertadores e na Copa do Brasil, e o que a gente viu na volta foi algo parecido. Se não pior. Se não pior. E não tem milagre, gente. Por isso que eu falei agora há pouco, né, na abertura, eu não fiquei surpreso, sabe? Não achei assustador, porque eu não esperava nada muito diferente. O que foi feito nesse período, pelo menos de uma forma que você possa ver sólida, que mudanças, que contratações, que alterações no elenco foram feitas para que o Fluminense voltasse um pouco diferente, pelo menos, depois da parada da Copa do Mundo? Praticamente nada, né? Chegou o Thiago Silva, que ainda não jogou ontem, e a gente já sabe o que esperar do Thiago, ok. Chegou o Hulk, que assustou um pouco ontem, vou explicar daqui a pouquinho por quê, e só. O Serna continua lá, o René continua lá, o Arana
que eu já não sei mais o que é, ou por que veio, já estou começando a entender claramente por que ele foi liberado pelo Atlético Mineiro, continua lá. O Otávio continua lá, o Igor Rabelo, aliás, só falei de jogador do Atlético Mineiro, né? Por que será que o Galo liberou esses jogadores todos, hein? Pro Fluminense? E por que o Fluminense está indo revirar a lixeira do Atlético agora toda hora? Mistério, né, gente? Aqueles mistérios que a gente não consegue entender. Desculpa estar falando isso num dia como hoje, tá, gente? Que hoje tem FluFest, tem festinha lá no Festinha Futebol Clube. Hoje tem FluFest, hoje tem. Resultado horroroso, atuação macabra, medonha ontem, e vamos comemorar, vamos celebrar. Vai ter a turma da linguiça, o pessoal vai lá pegar a linguiça do Mário hoje lá, vai, aquela galera lá. O quê? Cobrar, questionar, esperar, protestar, esquece. O negócio é linguiça, rapaz. Vamos comer linguiça de graça, carne de terceira de graça, né? Tomar aquele refrigerante lá genérico de graça. Essa galera vai estar todo mundo na FluFest hoje, de graça também. Convitinho de graça, 0800, né? Distribuído lá pela diretoria, né? Que tem aquela claque ali, né? Sob controle. É isso. Desculpa interromper a alegria de quem vai para a FluFest hoje celebrar. O que tem para celebrar hoje? Porque, gente, que Fluminense foi esse que a gente viu ontem? Suando até a última gota de sangue para empatar com o Bragantino no Maracanã. E tem opções? Não tem. Por quê? Porque não contratou. Por quê? Porque os de sempre continuam lá. Né? Os que já não resolvem absolutamente nada e continuam mamando no clube, continuam lá. Inclusive quem nem serve mais para ser relacionado. Olha aqui, ó. Vocês viram isso aqui? O que vai ser do Ganso no Fluminense? Vocês sabem o que vai ser do Ganso? Olha a matéria do GE aí, ó. Agora há pouco. Ganso volta a ficar fora de jogo do Fluminense e vive em definição sobre o futuro. E aí, Mário, como é que vai ser com o Ganso? Meia ficou fora dos relacionados para o jogo contra o Bragantino no Maracanã. Afastamento aconteceu antes da parada para a Copa do Mundo. A gente já sabe, né? A temporada voltou e, sem sucesso nas negociações, Ganso permanece como jogador do Fluminense, mas segue liberado caso encontre outra equipe para negociar. Porém, como tem 12 jogos no Brasileiro, ele não pode atuar pela equipe caso queira defender outro clube da Série A nessa edição, né? O que a gente já sabe. Tá aí o Ganso, né? No tempo que ele jogava, afastado dos jogos oficiais, também não atuou nos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, tal. Por conta disso, a expectativa pela presença do jogador era baixa contra o Bragantino. O Fluminense, jogador e staff seguem em busca de um desfecho positivo para a passagem do atleta, que esteve nas conquistas da Libertadores, da Recopa e dos Campeonatos Cariocas de 22 e 23. Gente, o Ganso está no Fluminense desde janeiro de 2019, tá? Se você fizer a conta aí direitinho, ele está no 8º ano dele. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ele vai completar, né, quando terminar o contrato, no fim desse ano, 8 anos de Fluminense. Merece muito respeito, pelo menos, no mínimo, por isso. Né? Eu não sou o maior fã, macaco de auditório do Ganso, mas é um belo de um jogador. Ele teve pelo menos 3 anos muito bons à frente do Fluminense, né? Ou jogando ali com a camisa 10 do Fluminense. Pelo menos 3 anos. 2 em altíssimo nível, acho que 22 e 23. E bota aí mais períodos bons em outros momentos desses anos aí. Pelo menos 3 anos desses 8. Eu acho que é pouco em relação aos 8 anos. É por isso que eu não sou o maior fã do Ganso, tá? Mas ele merece respeito, né? É um cara que está há 8 anos trabalhando dentro da casa. Olha aí, ó, essa homenagem que ele recebeu do presidente, né, com os filhos do lado. Então, o mínimo que a gente espera é que ele seja tratado com respeito, sim. Porém, e aí não é culpa dele, a pergunta que cada vez fica mais forte é: para que renovou, para que estendeu esse contrato do Ganso até o fim desse ano? Esse contrato foi estendido em fevereiro do ano passado. Até no momento em que ele estava com problema de saúde e o Fluminense, né, tentou ajudá-lo, foi compreensivo, a torcida super solidária com ele. Mas era momento de estender o contrato do Ganso até o fim de 26? Com dinheiro de quem? O dinheiro é do Mário? O Mário pegou do bolso dele e falou: não, faz o seguinte, você não está nem conseguindo jogar mais, ainda tinha contrato até o fim do ano passado, ele ia ficar lá talvez muitos meses já também, né, meio encostado. Aí ele fez um favor aos cofres do clube, favor, né, o Mário, de estender o contrato até o fim desse ano. E o Ganso simplesmente
Ele está praticamente 2 anos sem jogar. Né? A grosso modo, a gente pode dizer que ele está 2 anos sem jogar. E, cara, ele ganha lá perto de R$1 milhão. Pode ter certeza absoluta disso. Aí eu pergunto, como é que vai sanear um clube desse? Como é que vai vender a ideia de que a SAF, tocada por esses mesmos caras, pelo Mário, vai ser algo razoável, aceitável? É esse o gestor que o Fluminense quer na SAF? Esse cara aí? Que agora, né, tem que se virar com, por exemplo, o Castilho, que é um jogador contratado por R$70 milhões e que hoje é a quarta opção de centroavante. Quarta, tá? Tem na frente dele o Hulk, o John Kennedy e o Germán com quase 39 anos. Cano entrou ontem e tratou de amansar as nossas esperanças em relação ao que ele tinha feito nos 2 amistosos, né? Praticamente não viu bola. Tentou uma finalização quase no fim, quase furou e tal, chutou a bola meio mascado. Enfim, a culpa não foi do Cano ontem, mas, né, não dá pra gente se iludir demais em relação a ele. Pois é, mas o Castilho, contratado por R$70 milhões, é a quarta opção do Zubeldia. Cara, se isso não é uma maluquice, o jogador mais caro da história do clube tem 3 jogadores na frente dele, na mesma posição. Ele é o quarta opção, terceiro reserva da centroavância do Fluminense, o Castilho. Ontem não entrou. Entrou até a tia, até a avó do Zubeldia, mas não entrou o Castilho. Né? Não que eu acho o Castilho nenhum, nada demais. Né? Não sei se ele ia resolver absolutamente nada ontem, mas para ficar cruzando aquelas 500 bolas na área, botasse o Castilho, que é o que ele faz de melhor, é cabecear. Né? Pelo menos é um jogador que se adequa a esse tipo de forma de jogar. Né? Então, cara, eu não me surpreendo muito, não me assustei com o que aconteceu ontem, porque nada foi feito. O Fluminense entrou de férias, e aí teve um longo período para se reorganizar, não contrataram ninguém, não limparam o elenco. Continua lá o René, continua o Arana, continua o Otávio, continua o Igor Rabelo, continua o Freitas, continua o Soteldo, continua o Serna. O Canóbio, eu acho até que é útil, é um jogador que ontem entrou, ajudou. Eu acho que o Canóbio é um jogador que, se tiver uma boa proposta, vende, mas se não tiver, ele é um jogador que ajuda de uma forma ou de outra. Erra muito, mas nesse cenário que tem no Fluminense, ajuda bastante. E contrataram o Hulk. Então, assim, a diretoria do Fluminense fez o que faz normalmente, hibernou. Dormiu, falou, com esse elenco aí dá. Não, tá ótimo, a gente classificou na oitava, estamos nas oitavas da Libertadores, estamos nas oitavas da Copa do Brasil, estamos em terceiro no Brasileiro, ou seja, não aprenderam absolutamente nada com os muitos sustos que levaram no primeiro semestre, com a forma absolutamente cagada que chegou às oitavas da Libertadores. Cagada em todos os sentidos. Sabe, tá nas oitavas por acaso, quase por acidente. Assim, por um capricho, por uma concessão do destino. E o que eles aprenderam? Vendo que o time não entregou, não desempenhou. Podiam falar, porra, graças a Deus classificou. Agora vamos consertar o que estava errado, vamos contratar e vamos limpar o elenco. E vamos botar os moleques para jogar. Mas não. Riquelme ontem, nem relacionado. Performou, jogou bem, teve mérito. Próximo jogo não está nem relacionado. É assim que funciona no Fluminense, principalmente se for jovem. For garoto de Xerém. Riquelme, Juan Salles, que jogou muito bem quando entrou também. Nada. Esquece, nunca mais vai ser. Mas o Otávio tá lá no banco. O Juan não serve, mas o Otávio tá no banco. Júlio Fidelis é só enfeite no banco. Então, cara, ou muda essa mentalidade, né? E Lama pode... Esses caras podiam jogar? Podiam. O Júlio Fidelis podia ser titular ontem. Riquelme poderia ser titular ontem no lugar do Serna. Titular! Só no Fluminense que não pode. No Bragantino tinha jogador de 19 anos ontem. Na seleção da Espanha tem jogador de 19 anos. Titular. Jogador que joga a final da Copa do Mundo. No Brasil, o Ryan, de 19 anos, era titular durante a Copa do Mundo. No Fluminense, não pode ter jogador jovem. Ele não acredita, ele não confia. Ele bota um bonde de 40 anos em campo, mas não acredita em jogador que tenha menos de 25 anos. Não serve para o Zubeldia. Cara, isso é uma patologia, isso é uma doença da cabeça do Zubeldia. Não tem outra explicação. E do Mário, né? E do Mário por... Eu não vou nem falar do Matheus. O Matheus, para mim, não é nada no Fluminense. O Matheus é enfeite. Né? O Matheus é um cinzeiro lá no Fluminense. Não sabe? Um negócio, você olha assim na mesa, tanto faz como tanto fez. É um peso de papel. Então, pro Mário,
e pro Zubeldia, que são os dois lá que deveriam tomar conta do futebol do Fluminense, esses caras não existem. O Mário, ele tem uma tara em jogador velho, sabe? Aí contratou o Hulk. Já tinha renovado, estendido o contrato do Ganso, do Cano, não satisfeito, né, nessa fixação, nessa tara, nesse amor, nessa paixão que ele tem por jogador velho, conhecido. Ele contratou o Hulk por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio. Gente, quem ficou assustado com a atuação do Hulk ontem, lembre-se que o contrato dele acabou de começar. Ele tem 1 ano e meio. É Hulk até o fim de 2027. Aconteça o que acontecer. Por que será que o Atlético queria se livrar tanto do Hulk, hein? Será que agora tem como a gente imaginar por quê? Se você não viu os números do Hulk, vai ver agora aqui, ó, comigo. Tá aqui no SofaScore, números dele de ontem. As notas do SofaScore aqui, eu achei as notas até muito generosas com o time do Fluminense, tá? Todo mundo que tá com notinha verde aqui é porque foi acima de 7. E deram 7,4 pro René. Tá? Só o Martinelli tirou mais do que o René, 7,9. Hércules, 7,2. Que coisa, hein? O Hulk, 6,6. Vamos ver os números do Hulk aqui? Olha que coisa assustadora, cara. Hulk, atacante, centroavante. Jogou como centroavante, tá? Na cabeça do Zubeldia, o Hulk em 2026 pode ser centroavante. Quantas finalizações do Hulk? 8 no jogo. Quantas na direção do gol? Com direção, 0. O Hulk chutou 8 bolas e nenhuma sequer acertou o gol. Porra, cara, isso aqui é assustador demais. Tá? Desculpa. Passes do Hulk. Vamos ver aqui, ó. Assistências, 0. Passes decisivos, 1. Né? O que é passe decisivo? Um passe-chave é aquele que leva diretamente a um chute de um companheiro. Não é decisivo que saiu gol nem nada. É que ele, né, conseguiu dar uma assistência que acabou não virando gol. Cruzamentos. Ele fez 9. Sabe quantos ele acertou em cruzamentos? 1 dos 9 que tentou. 10%. Em cada 9 ele acerta 1 cruzamento. Passes certos ele até que acertou a maioria, 26 em 28. Mas essa coisa do cruzamento e das finalizações sem direção é qualquer nota, tá? E é ele o centroavante do Fluminense, na cabeça do Zubeldia, que tirou do time o cara que era o artilheiro da temporada, o jogador mais eficiente do Fluminense no ano, para arriscar com o Hulk sendo o responsável pelos gols. O cara não acerta o gol. Eu já desisti do Hulk? Não, eu posso esperar mais um pouquinho. De fato, dá para esperar. Acho até que ele não foi um desastre total ali no tal do jogo associativo, né? Tocando bola, participando das construções da jogada, mas ele não pode ser o centroavante. Não pode. Para ele jogar tem que ter um camisa 9 ali. Seja o John Kennedy, seja o Castilho, que é o que tem hoje no Fluminense. Mas assim, a princípio, o começo do Hulk não é dos mais promissores, sinceramente. E, ó, gente, a sequência que o Fluminense tem pela frente, não sei se você reparou, tá? Ontem era a molezinha que ele tinha pela frente. Porque o que vem agora é isso aqui, ó. Sequência de jogos. Acabou de empatar com o Bragantino, tá aqui, ó. Acompanha comigo. Aqui do lado direito tem Grêmio e Fluminense. Esse é o próximo jogo agora que o Fluminense vai jogar, e pelo brasileiro. É só no domingo que vem, daqui 8 dias. Enfrenta o Grêmio fora. Deve ser a estreia do Thiago Silva, né, em jogos oficiais, que ele já jogou um pedacinho lá no amistoso contra o Bahia. Então, sequência. Grêmio e Fluminense, domingo que vem. Depois, tem um respiro teórico contra o Bahia, quarta-feira, no dia 29, no Maracanã. Teórico, né? Porque sofreu muito para ganhar do Bahia agora esse amistoso e com muita ajuda do juiz. Sejamos verdadeiros e justos aqui. E aí, logo depois do jogo com o Bahia, tem os 2 jogos com o Vasco já pela Copa do Brasil. Sábado, dia 1º de agosto, e no dia 5, uma quarta-feira, o jogo da volta. Os 2 jogos serão no Maracanã. E, cara, eu vou dizer um negócio para vocês. É impossível a gente pensar no Fluminense ser eliminado pro Vasco dessa vez. O Vasco todo esfarelado, numa situação de semi-insolvência, uma crise absurda econômica e política, questão lá de SAF que não resolvem, tira um, tira outro, vai para a justiça. Então, Vasco e Fluminense, Copa do Brasil. Será que o Zubeldia vai cair aqui? Fica a pergunta. Logo depois de Fluminense e Vasco 2 vezes, né, decidindo classificação ou eliminação na Copa do Brasil, já tem Botafogo e Fluminense. Na casa do Botafogo. Tá?
Esse jogo contra o Vasco aqui, o segundo era uma quarta. No sábado, assim, joga quarta com o Vasco, no sábado já tem Botafogo e Fluminense. No Newton Santos. E logo depois, Fluminense e Rivadavia na terça. Joga no sábado com o Botafogo. Aí terça é Fluminense e Rivadavia no Maracanã. Em que situação vai chegar nesse jogo? Com que ânimo com a torcida? Como é que vai estar o astral? Quero saber. O que vocês acham? E aí depois Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Tá? Entre os dois jogos do Rivadavia. Vai jogar com titulares aqui contra o Palmeiras? Reencontro com Arias? E aí, na sequência, já tem Rivadavia e Fluminense. Então, cara, olha a sequência de jogos que o Fluminense tem pela frente e me diz, você tá tranquilo com o que a gente viu ontem? Sinceramente, eu não tô. Não tô e não tenho como estar. Porque eu não sou maluco, sabe? Maluco é quem ficou 50 dias de férias e não fez absolutamente nada. Maluco ou irresponsável? Responde você para mim. Quero saber. Boa sorte para nós, né? Já pode começar a orar. Não dá para ficar mais 6 meses sem Fluminense, não? Em Copa do Mundo. Continua mais 6 meses aí. Deixa a gente de férias. Tava tão bom, tava tão tranquilo. A tortura voltou, né, galera? Fazer o quê? Vamos celebrar. Vai lá pra FluFest. Vamos lá, galera. Vamos lá pegar linguiça na FluFest hoje. Bora celebrar? É isso aí. Comenta aqui embaixo, larga o like e a gente se vê, galera. Valeu.